Salve Maria, caríssimos! Continuando então agora a nossa série de vídeos sobre a Bíblia, hoje falaremos sobre a Vulgata Sisto-Clementina, a sua superioridade e a sua autoridade. A Vulgata Sisto-Clementina representa o ápice da tradição textual bíblica na Igreja Católica de língua latina, e sua autoridade e excelência são incomparáveis, mesmo quando comparadas às edições nas chamadas línguas originais, que a gente falou, porque por vários motivos que a gente vai falar agora. Primeiro, devemos compreender que não possuímos os textos originais escritos pelos próprios autores sagrados. O que hoje a gente chama de original, na verdade, são cópias de cópias que podem distar séculos ou até milênios dos textos autógrafos. A gente viu que Moisés escreveu o Pentateuco no século 13º a.C. Então, quer dizer, quanto tempo não passou nesse daí de cópias e de cópias. A superioridade da Vulgata é atestada por vários fatores fundamentais. Então, a gente pode citar o tradutor, São Jerônimo, é doutor da Igreja e o maior conhecedor das Sagradas Escrituras que a Igreja possui. E ele tinha qualificações extraordinárias, um domínio completo do latim, do grego e do hebraico. Ele tinha conhecimento do aramaico e do siríaco. Ele tinha uma profunda formação em gramática e retórica clássica e tinha uma familiaridade com autores como Cícero, Virgílio, Horácio, Sêneca. Quer dizer, então ele era o tradutor, porque além dele ser católico, ser pai da igreja, ter uma doutrina ilibada, uma doutrina pura, por isso que ele é doutor da igreja, ele tinha um alto conhecimento do texto bíblico e ele sabia tanto a língua que ele estava traduzindo, quanto a língua para a qual ele traduziu. Ele tinha um domínio tanto de uma quanto de outra. O segundo importante fato que a gente pode citar em relação à Vulgata são os manuscritos. São Jerônimo ele teve acesso a manuscritos muito mais antigos e mais próximos dos autógrafos, dos originais, do que hoje a gente possui. É como o prefácio da Vulgata Clementina fala, né? Nossos antecessores, seja São Jerônimo, seja aqueles livros que não passaram pela revisão ou pela tradução de São Jerônimo, tinham acesso a cópias melhores e mais corrigidas dos livros do que aquelas que nos chegaram após sua época, as quais, ao serem repetidamente copiadas, tornaram-se menos puras e íntegras. Então, isso daí já no século XVI, daí eu já citei, imagina hoje no século XXI. A recensão Sisto-Clementina, que é a Vulgata que a gente tem oficial, foi realizada no final do século XVI. Ela representa o ápice do trabalho textual da Igreja sobre a Vulgata. O próprio prefácio ao leitor, ele diz categoricamente, não há dúvida de que essa versão que o leitor tem em mãos é a mais emendada e a mais pura que todas as outras que surgiram até hoje. Isso daí está lá escrito no prefácio ao leitor. Vamos ler de novo para ficar bem fixo na mente de todos. Não há dúvida de que é a mais emendada e a mais pura do que todas as outras que surgiram até hoje. E como a gente não tem até hoje nenhuma outra versão vulgata da Bíblia oficial da Igreja Católica, da Bíblia que foi usada durante a grande período da Idade Média, feita principalmente por São Jerônimo, ela ainda é a versão mais emendada e mais pura de todas as outras que surgiram, tá? O processo de elaboração da Vulgata Sisto-Clementina, ela foi bem meticuloso. É uma equipe de estudiosos, foi designada pelos papas, foi liderada pelo cardeal Bellarmino, sabe da competência do cardeal Bellarmino, né? Um grande hebraísta, um grande helenista e um grande latinista também, além de ser um grande teólogo. Foram feitas comparações, colações de diversos manuscritos e edições anteriores. Incorporou-se uma tradição textual medieval, principalmente uma recensão que a gente chama de recensão parisiense,
que era a recensão usada na Universidade de Paris. Então, em Paris vinha gente, clérigos de toda a cristandade para estudar. São Tomás de Aquino estudou em Paris, estudou na Sorbonne. Então, eles traziam as suas versões da Bíblia, da Vulgata, e lá era comparado e foi feita uma recensão em Paris. Então, a Vulgata Sisto Clementina, ela incorpora essa versão parisiense, que ela mostra a tradição textual medieval de toda a cristandade. E houve correções de erros e discrepâncias acumuladas. Então, isso daí, ela foi uma recensão crítica. É uma edição crítica. A Vulgata Sisto Clementina, ela é uma versão crítica. Tá? Então, quem fala que a gente está usando uma versão errada, alguma coisa assim, tudo, critica a Vulgata, não sabe do que está falando, porque foram as melhores mentes da época, os conhecedores das línguas originais que fizeram a Vulgata Sisto Clementina. E a gente tem também a vantagem da autoridade eclesiástica. O Concílio de Trento, o Concílio de Trento, ele declarou solenemente a antiga edição Vulgata, aprovada pela Igreja, já em uso secular, deve ser tida como autêntica nas leituras públicas, nas disputas teológicas, nas pregações e explicações, e que ninguém, por nenhuma razão, pode ter a audácia ou a presunção de rejeitá-la. Então, daí a autoridade do Concílio de Trento, dos bispos reunidos sob a autoridade do Papa e aprovada pelo Papa, de um concílio ecumênico dogmático. Um concílio que tem autoridade. Voltando ao comentário que a gente fez do prefácio da Vulgata Sisto Clementina, ele reforça, entre os muito grandes benefícios que Deus concedeu à sua igreja por meio do Sagrado Concílio de Trento, parece que deve ser contado, em primeiro lugar, o fato de que, entre todas as edições latinas das Sagradas Escrituras, somente a antiga e Vulgata foi declarada autêntica por um decreto gravíssimo, que foi esse decreto que a gente acabou de ler, falando que ninguém teria a audácia ou a presunção de rejeitá-la. A gente tem também algumas vantagens práticas da Vulgata Sisto Clementina, porque é um texto estável e é um texto confiável, livre de variantes controversas. A gente não vai ficar para conhecer a Sagrada Escritura perdendo tempo em, às vezes, variantes controversas. E tal, variante. Tem um manuscrito lá não sei da onde, lá não sei em qual região, lá da Ásia Menor, que traz tal variante, não sei das quantas. É a base do vocabulário católico. A gente começa a ter o vocabulário latino já com Tertuliano, né, e tudo, mas a terminologia católica latina, ela tem a base, fundamento na Vulgata. Ela tem uma consonância com a tradição e com os santos padres, porque principalmente os padres latinos, que os padres latinos todos usaram ela, mesmo os padres latinos mais antigos, que usavam ainda a Vetus Vulgata, ou a Vetus Latina, a edição anterior à Vulgata de São Jerônimo, a tradução para o latim, Santo Agostinho, por exemplo, ele gostava muito de uma versão em latim chamada Ítala. Tinha uma versão em latim também na África também havia uma versão em latim, só que essas versões foram todas suplantadas pela qualidade da Vulgata. E é por isso que ela foi, por inúmeros santos, foi o texto que foi comentado ao longo dos séculos. E é o texto oficial ainda da liturgia tradicional da igreja, da liturgia romana tradicional. Se a gente for comparar um pouquinho a edição com as edições modernas, a Vulgata, ela tem também algumas coisas interessantes. Porque as edições modernas das chamadas línguas originais, elas apresentam alguns problemas. Elas se baseiam em manuscritos tardios. Por exemplo, o Antigo Testamento ele é traduzido de um manuscrito do século X. Daí, assim, já
peguem algumas bíblias ali que a gente tem algumas bíblias aqui que são faladas traduzidas dos originais. Eles, na verdade, é o Códex de Leningrado. Então, quando ele traduz o Códex de Leningrado, o que acontece? Às vezes, no Códex lá, ele tem uma lacuna do texto. E aí eles traduzem a frase e eles deixam uma frase com reticências, ou ele deixa uma frase com lacunas. Assim, é uma coisa assim muito estranha. Então, esses textos também chamados nas línguas originais, eles contêm variantes controversas que podem contradizer a doutrina católica. Então, o que acontece? A igreja, ao falar que a Vulgata ela é isenta de erros, ela sabe que a tradição textual da Vulgata ela não reflete, não vai refletir não vai contradizer a doutrina católica. Essas versões elas podem às vezes trazer variantes que contradizem a doutrina católica. Todo mundo sabe que os hereges eles modificavam as Sagradas Escrituras. Isso daí qualquer estudante médio de história da igreja sabe que por exemplo, Lutero, daí mais tardio até. Daí se a gente for pegar do início da igreja, tem hereges, mas vou citar o exemplo de Lutero, que Lutero, pai do protestantismo, ele quando vai traduzir São Paulo, o justo vive pela fé. Aí o que ele faz? Ele coloca lá, o justo vive pela fé somente. Da onde veio esse somente? Lutero que colocou. Agora, a igreja já fez isso? Não, a igreja não faz isso. A igreja não interpola palavras à Sagrada Escritura. Ela interpreta, mas ela dá a versão original, a versão segura. Ela não interpola simplesmente porque ela acha que ela é mais do que Deus. E Lutero achava que era mais do que Deus, porque ele simplesmente interpolou uma palavra lá na Bíblia, né? E essas versões das edições das línguas originais, elas muitas vezes carecem da autoridade e da aprovação eclesiástica que a Vulgata tem. A Vulgata, o que acontece? Ela tende, além do Concílio de Trento, além de todos aqueles papas que publicaram e republicaram a Vulgata, a gente tem, acho que o último documento falando a respeito da autoridade da Vulgata e confirmando é de Pio XII. Então, assim, a gente tem uma sequência imensa de papas confirmando a autoridade dela, né, da Vulgata. Na tradução do padre Mato Soares, ele tentou fazer uma tradução dos originais, né? E ele próprio, na tradução dos originais, ele admite no prólogo dessa tradução dos originais dele, né? Em passagens obscuras ou textos alterados, quando a interpretação dos tradutores modernos são contraditórias, seguimos a Vulgata. Então, o que acontece? O padre Mato Soares, quando foi se aventurar a fazer uma versão dos originais, digamos assim, das línguas originais, ele seguiu a Vulgata quando, digamos, as traduções modernas ficavam contraditórias. Então, o que nós podemos concluir? Que a Vulgata Sisto Clementina, ela permanece como o texto mais confiável e autorizado das Sagradas Escrituras. É como afirma o prefácio da Vulgata. A autoridade desta edição antiga e vulgata, antiga e vulgarizada, né? Antiga e vulgata, sempre foi tão grande e a sua excelência tão notável que não poderia ser questionada por juízes imparciais. Nós que vivemos em um tempo de confusão e de relativismo, devemos nos apegar a esse tesouro da Igreja, garantido por sua autoridade e santificado por séculos de uso litúrgico e teológico. A Vulgata Sisto Clementina não é apenas uma tradução, é o texto bíblico por excelência da Igreja Latina, superior a qualquer edição moderna das chamadas línguas originais. Isso daí não sou eu que estou dizendo, é a Igreja que está dizendo com os inúmeros documentos que dão aprovação à Vulgata Sisto Clementina. Então, com isso concluímos esse vídeo de hoje. Um grande abraço a todos, caríssimos, salve Maria.